Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, tá certo? Hoje, nossa aula de ciências, vamos iniciar o capítulo 4, tá ok? Vamos iniciar o capítulo 4. Hoje nós vamos falar de outros sentidos. O nome do nosso capítulo é E os Outros Sentidos, tá bom? Nós vamos trabalhar agora na página 64. Você pode pegar o seu livro para acompanhar a tia, tá certo? Para observar o que a tia vai falar na página 64. O que mais eu percebo no dia a dia? Nós temos um texto inicial no nosso capítulo 4, tá bom? Mas eu vou mostrar primeiro para vocês essas imagens. O que é que vocês podem perceber nessa imagem de inicial do nosso capítulo? O que é que tá aparecendo para vocês? Nessa imagem tá mostrando uma fazenda, não é isso? As crianças estão numa fazenda, brincando com coelhos, com a galinha, tem a vaquinha perto junto com o bezerrinho, temos um cavalo, nós temos o cheirinho de bolo. Olha como dá para perceber a fumacinha saindo da comida, da cozinha. Vocês estão vendo? Tudo isso nós podemos perceber com a nossa visão, que a gente estudou lá no capítulo 3, não é isso? Então, hoje nós vamos estudar outros sentidos, nós vamos explorar outros sentidos nesse capítulo, tá certo? Nós vamos iniciar com o texto que eu vou ler para vocês agora, tá bom? Na fazenda, a galinha passeia com a ninhada. O que é ninhada, tia? É a quantidade de pintinhos que ela tem de uma vez. A gente chama de ninhada. É quando ela tem aqueles ovinhos que ela tá pondo de uma única vez, aí nascem os pintinhos. São a ninhada da galinha, certo? Os pitinhos ouvem os cacarejos da mãe e assim não ficam distante dela. Enquanto isso, o bezerro mama na vaca. O que são os cacarejos? São aqueles barulhinhos que a galinha faz, não é isso? Cocorocó, cocorocó. A galinha faz esse barulhinho, são os cacarejos, tá certo? André faz carinho no coelho, sentindo que o pelo do coelho é fino e macio. Fabiana, irmã de André, sente o cheiro do bolo que sai pela janela da cozinha e percebe que a tarde passa depressa e que já está na hora do lanche. Você provavelmente não está agora na fazenda, mas pode imaginar tudo isso enquanto olha para a cena, não é mesmo? A gente consegue imaginar o que é que eles estão sentindo, o cheirinho, o toque sedoso do pelinho do coelho. A gente pode imaginar eles ouvindo o cacarejo da galinha, um bezerrinho mamando, não é isso? Tudo isso a gente consegue imaginar e a gente também consegue sentir por conta dos nossos sentidos, tá bom? Nós trabalhamos o primeiro sentido no capítulo 3. Nós trabalhamos a visão. Nós utilizamos a visão para poder enxergar as coisas. Nós utilizamos o nosso olho para poder perceber o que está à nossa volta, não é isso? Então, nós trabalhamos no capítulo 3 a visão, tá certo? Qual sentido os pintinhos usam para ouvir os cacarejos da mãe? A gente sabe que a gente consegue ouvir com o nosso ouvidinho, não é isso? A gente consegue ouvir porque a gente tem as orelhinhas e tem um canal auditivo dentro do nosso ouvido, tá certo? Então, a gente consegue ouvir com a nossa audição. O nome do sentido que faz a gente perceber os sons que estão ao nosso redor é a audição, tá certo? Qual sentido permite que o bezerro sinta o gosto do leite produzido pela vaca? Quando a gente come algo, a gente sente o gosto na boca, não sente? Então, esse sentido, ele nos dá para perceber o que é que a gente está comendo. Se é uma coisa salgada, se é uma coisa doce, se é uma coisa azeda, que a gente não gosta. Então, o sentido que nos faz sentir tudo isso é a gustação. A gente sente todos os nossos gostos aqui na língua, dentro da nossa boquinha, tá certo? Então, na nossa língua, ela tem várias coisinhas aqui, ó, papilas degustativas, que a gente consegue sentir vários gostos. Cada parte da língua da gente tem uma parte que diz respeito a cada sabor. Sabor amargo, sabor doce, a gente só consegue sentir esses sabores em alguns pedacinhos da língua, tá bom? Qual sentido André utiliza para sentir a maciez da pele do coelho?
O André tá pegando no coelho com a mãozinha, não é isso? Então, o tato é o que faz a gente sentir as coisas nas nossas mãos. O que a gente acontece? O que acontece com a gente? A gente pode pegar nas coisas, a gente pode segurar várias coisas, não é isso? Com o nosso tato. A gente pode perceber algumas coisas somente pelo tato. Se a gente fechar o olhinho, a gente consegue perceber alguns objetos somente pelo nosso tato também, não é isso? Tato é o sentido que tem aqui na nossa mãozinha, tá bom? Qual sentido Fabiana usa para sentir o cheiro do bolo? A gente consegue sentir o cheiro das coisas com o nosso nariz, não é isso? Se a gente não consegue sentir o cheirinho direito, a gente tá com algum probleminha, né? Então, isso também vale para todos os outros sentidos. Se não estão funcionando direitinho, a gente tem que ir ao médico. Então, o sentido que faz com que a gente sinta o cheirinho das coisas é a olfação, através do nosso nariz, tá bom? Qual sentido permite que você veja as páginas do seu livro e o que está ao seu redor? É o sentido da visão, que a tia falou, que a gente já estudou, que a gente consegue perceber as imagens que estão ao nosso redor por conta também da luz, não é isso? Sem luz a gente não consegue perceber as imagens que estão ao nosso redor. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o tato e a pele humana, tá certo? Hoje a gente vai trabalhar essa parte do nosso capítulo. Por que a gente vai trabalhar somente essa parte hoje? Porque são as duas partes que são ligadas diretamente. O que é isso, tia? O que é que são ligadas diretamente? São as duas partes que se complementam. O tato é a nossa mãozinha, onde a gente pega as coisas, não é isso? E a pele, ela está em todo o nosso corpo. Vocês sabiam que a pele é o maior órgão do nosso corpo? Porque ela reveste todo o nosso corpo, tá bom? E não esqueçam disso, viu? A pele é o nosso maior órgão do corpo humano, tá bom? Pronto, eu vou ler agora pra vocês um pequeno texto que tem no livro falando sobre o tato, tá certo? Vocês já conhecem dois sentidos do corpo humano: a visão e a audição, que já foi trabalhado com vocês, tá certo? Agora você vai saber mais sobre outro sentido, o tato. O órgão responsável por esse sentido é a nossa pele, tá bom? A pele humana tem várias cores, da mais clara à mais escura. Se a pessoa ficar sob o sol, a pele pode mudar de cor, mas volta à cor natural depois de algum tempo. O que acontece? Quando a gente vai na praia, a gente sabe que às vezes a gente pega um pouquinho de sol a mais que a gente não podia e que isso faz muito mal para nossa saúde, da nossa pele, e aí a gente acaba mudando de cor, não é isso? A gente fica vermelhinho que nem um camarão. Então, essa mudança da pele da gente, ela logo volta ao normal. Mas se a pessoa for exposta diretamente ao sol todos os dias, com muita intensidade, por muito tempo, às vezes a pessoa acaba ficando mesmo mais escurinha, né? Muda de cor. Vai acabando ficando mais com alguma marca de blusa ou de short, se você sai muito de short. E aí fica algumas tonalidades diferentes na cor da pele da gente, tá certo? Em algumas partes do nosso corpo, a pele possui pelos e outras não. A palma das mãos e a planta dos pés são lisas. Já a cabeça possui pelos que crescem continuamente e são chamados de cabelos. Assim como acontece com a pele, o cabelo das pessoas podem ser de vários tipos e cores. Vocês sabem que algumas partes do nosso corpo, elas crescem pelinhos, não é isso? Aqui no nosso bracinho, deixa eu ver se consegue vocês verem, ó. No bracinho da gente é cheio de cabelinho. Vocês podem ver um cabelinho no bracinho de vocês. Na cabeça e em outros cantos, tá certo? No nariz, pra proteger o nariz da gente, tá bom? Então, assim, no nosso corpo, nascem algumas partes com cabelo e outras não. A palma da mão da gente e a planta dos pés, que é a planta dos pés, é embaixo do nosso pé, tá certo? Essas partes, elas não nascem cabelo, nunca nascem cabelo. Ficam sempre lisinhas, tá bom? Que é pra gente ter sensibilidade nessas partes do nosso corpo, tá? Cabelo, vários tipos de pele, vários tipos de tonalidade de pele, tonalidade de cabelo, não é isso?
Meu cabelo é de uma cor, seu cabelo é de outra cor, a minha pele é de uma cor, sua pele pode ser de outra cor e não tem nada de anormal nisso, tá certo? Tudo perfeito, tudo perfeitinho como Deus quer que a gente seja, tá bom? Então, assim, a gente tem que aceitar o que a gente é, de fato, de verdade, tá bom? Eu vou falar agora pra vocês algumas dicas de como a gente pode tomar sol, tá certo? Como a gente deve ter os cuidados com o sol. A luz do sol é necessária para a nossa saúde, pois aquece o corpo e favorece a saúde dos ossos. Além disso, ficar ao ar livre nos faz sentir bem. Entretanto, a exposição excessiva, o passar muito tempo no sol, pode provocar doenças, principalmente na pele. Para se expor ao sol de maneira saudável, você precisa ter alguns cuidados. Tome sol nas horas mais frescas do dia, isto é, no início da manhã e no fim da tarde. Entre 7 e 8 horas da manhã, de 6 até 8 horas da manhã, mais ou menos, é um horário muito bom, tá bom? Evite ficar no sol nas horas mais quentes do dia, ou seja, entre 10 horas e 4 horas da tarde. De 10 horas da manhã até 4 horas da tarde, o sol é muito quente, é muito prejudicial. E ele pode levar a nossa pele a ter várias doenças, inclusive câncer de pele, que é uma das doenças que mais afeta as pessoas que se expõem muito ao sol, tá bom? E uma dica também muito importante é sempre que você se expor ao sol, você usar protetor solar. Por quê? Porque ele evita que os raios solares fiquem bem fortes na sua pele. Ele tem uma camada de proteção que não deixa você ficar todo vermelho, nem quente, queimadinho do sol. Por isso que às vezes quando a gente queima muito do sol, a nossa pele começa a descascar, né? Sai uma pelezinha assim extra, é como se a pele tivesse queimado e tá soltando aquelas células mortas que estiveram no nosso corpo, tá certo? Agora, na página 68, vocês têm um experimento, experimentando o tato. A sensibilidade da pele e o sentido do tato são diferentes nas várias partes do corpo. Para observar isso, você vai realizar o seguinte experimento. Você vai pegar um lápis, pode ser um lápis de cor, um lápis de escrever, que não esteja com a ponta muito fina, tá certo? Para não se machucar. E aí você vai pegar ele, ó, um lapisinho assim com a pontinha bem boazinha de escrever, que não esteja muito afiado, tá certo? E aí você vai pegar ele e vai passar na palma da sua mão, bem devagarzinho, com cuidado para não se machucar. E vai passar no seu pezinho, tá certo? Embaixo do seu pezinho, você vai passar assim também, ó. E aí, você vai responder aos itens da página 68. O que é que você sente quando você passa o lápis na sua mãozinha e no seu pezinho? Quais são as sensações que você está sentindo? Quais são os sentimentos e os sentidos que afloram em você? Aí você vai responder, tá certo? A pele humana, que a gente vai falar agora, vou ler um pequeno texto que tem no livro de vocês pra gente fazer algumas indagações, tá certo? Algumas perguntas pra gente pensar um pouquinho sobre a nossa pele, tá bom? A pele de todo o corpo percebe o tato, mas em algumas áreas ela é mais sensível. A ponta dos dedos e os lábios, por exemplo, possuem muita sensibilidade. Aqui na pontinha dos dedos da gente, qualquer coisinha que a gente faça, um corte, por menor que seja, a gente consegue sentir uma dor muito grande, não é isso? Então, por conta que essa parte tem mais sensibilidade, elas são mais sensíveis, tá certo? A pele da cabeça, que fica abaixo dos cabelos, também é bastante sensível. E é por isso que podemos sentir quando alguém toca em nossos cabelos, pelo movimento que eles fazem na raiz junto à pele. Quando alguém pega no cabelo da gente bem aqui atrás, lá atrás, aqui por cima, a gente consegue sentir que tem alguém pegando, por conta que o cabelo mexe todo o fio até a raiz, tá bom? E essa parte é uma parte muito sensível, que é a parte do nosso couro cabeludo, que a gente chama, a nossa pele da cabeça, tá bom? A pele possui estruturas que percebem algumas características dos objetos e dos materiais. Se parecem quentes ou frios, se são lisos ou rugosos, pontiagudos ou não, macios ou duros.
Quando tocamos um objeto com os dedos e a palma das mãos, podemos perceber a forma dele. Por exemplo, se é redondo ou quadrado. Quando a gente tem objetos nas mãos, a gente consegue perceber através das pontas dos dedos se aquele objeto é duro, se é mais mole, mais flexível. Se ele é redondo, ó, a gente consegue perceber o formato dele. Ou se ele é mais quadradinho. Então, a gente pegando, a gente sentindo pelo tato, a gente consegue fazer isso, né? Isso a gente consegue perceber. Tem algumas brincadeiras que a gente faz de olhinho fechado, e aí a gente vai tentar descobrir o objeto. Aí a gente pode ficar só mesmo tateando pra gente descobrir e aprender, tá certo? Vocês podem fazer essa brincadeira em casa com a família de vocês, tá bom? Isso ocorre porque as estruturas da pele captam as sensações, ou seja, as células sensitivas se comunicam por meio dos nervos com o cérebro. De acordo com a mensagem que os nervos levam, o cérebro entende as características daquilo que foi tocado ou que nos tocou. Esse processo ocorre de forma muito rápida. Vocês sabem que o nosso corpo ele é inteiramente ligado ao nosso cérebro, não é isso? Todo o nosso corpinho ele tem nervos que emitem mensagens para o nosso cérebro, para que o nosso cérebro ele consiga compreender o que é que está acontecendo. E isso acontece de uma forma muito rápida, tá bom? Muito rápida. Então, quando a gente pega uma coisa mais quente, a gente vai ficar segurando? Não, né? A gente solta logo. Por quê? Porque os nossos nervos, que conseguiram sentir aqui nas nossas mãos, mandam uma mensagem para o nosso cérebro de que aquilo ali faz mal, que é perigoso, que a gente não deve tocar, que a gente não deve segurar, tá certo? A mesma coisa acontece com alguma coisa pontiaguda ou que faça mal a gente. A gente consegue sentir, os nossos nervos mandam a mensagem lá para o nosso cérebro e aí o nosso cérebro dá o sinal de reação para o nosso corpinho, tá bom? Na página 70, que nós vamos agora, tem um Para Ir Além, que é isso, é uma página onde está mostrando aqui outros tipos de pele, de exemplos para vocês, tá bom? A parte externa da pele de alguns animais pode possuir cores e formas que os ajudam a se esconder no ambiente em que vivem. Assim, disfarçados, eles podem caçar outros animais para se alimentar ou fugir dos que o perseguem. Observe abaixo alguns exemplos desses animais. Tem alguns animais aqui no livro de vocês, ó. Vocês podem observar. A pele dele faz com que ele possa se camuflar. O que é se camuflar, tia? É se esconder, tá certo? Ele consegue se esconder na natureza, né? Nas árvores, nos troncos, no meio da areia. Tem alguns camaleões também que conseguem se camuflar e se esconder. Seja para caçar, para comer, né, o alimento que ele quer naquele momento, ou seja, para ele poder se esconder de predadores. Muitos bichinhos conseguem se esconder na natureza e fugir de seus predadores dessa forma, tá certo? Só se camuflando, se escondendo. As manchas claras e escuras da pelagem ajudam a onça-pintada a se esconder nas florestas em que vivem. Olha a onça-pintada. Essas manchinhas que ela tem no corpo se camuflam no meio das folhas, nas florestas que elas vivem, tá certo? Ela tem aqui no Brasil. A plumagem da ave urutau permite que ela se esconda de seus predadores nas árvores, parecendo ser o prolongamento de um galho. Essa ave, ela parece um pedacinho de um galho, ó. Eu já vi uma dessas e a gente quase não consegue ver a diferença do galho para a ave, tá certo? A camuflagem do bicho-folha o ajuda a se esconder de seus predadores e também a buscar alimento. O bicho-folha, ele realmente parece uma folhinha. Ele se esconde no meio das folhas e aí os seus predadores não conseguem ver. A camuflagem permite ao sapo-folha capturar mais facilmente os animais que lhes servem de alimento. Olha o sapo-folha, no meio das folhas secas quase não dá pra ver ele, não é isso? E a pelagem do lobo-guará permite que ele se desfaça no capim amarelo avermelhado do cerrado. Vocês sabem que o cerrado também é aqui no Brasil, né? O lobo-guará também tem aqui no Brasil. Todos esses bichinhos tem aqui na nossa natureza, tá certo? Ele consegue se esconder e pode caçar os seus animais para comer.
Então, gente, esse foi o nosso capítulo, a nossa parte do capítulo de hoje, sobre tato e pele. Vocês vão rever, vão resolver as atividades. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse início de capítulo 4 pra gente. Qualquer dúvida, leia um pouquinho do livro de novo, pesquisem para realizar as atividades, ou então pode mandar mensagem pra tia, tá bom? Até o próximo vídeo.